Nem todo silêncio é sabedoria. Às vezes, é covardia. E isso ninguém te conta. Enquanto você acha que está sendo estratégico por calar, por manter a paz, por não causar, talvez esteja apenas sendo treinado para obedecer. Porque o silêncio, quando não é escolha consciente, é submissão disfarçada de autocontrole. E essa é a armadilha que enfraquece até as mentes mais fortes. Maquiavel jamais elogiaria quem se cala por medo. Pelo contrário, ele sabia que quem evita o confronto hoje será dominado amanhã. A verdade é dura. Tem gente que está perdendo espaço, respeito e poder, achando que está sendo maduro. Mas a maturidade real exige coragem, não fuga. Você já engoliu palavras que deviam ter sido ditas, se já suportou calado abusos, esperando reconhecimento. Então esse vídeo é para você. Aqui, você vai descobrir como o silêncio pode ser uma arma poderosa, ou uma prisão silenciosa que te sabota todos os dias. E o mais importante, você vai aprender a identificar a hora exata de calar, e principalmente a hora de falar. Porque às vezes, uma única palavra dita com firmeza vale mais que anos de silêncio carregado de medo. E quem entende isso, começa a comandar o jogo. Então já deixa seu comentário aqui embaixo dizendo se você já viveu essa armadilha do silêncio, se inscreve no canal, ativa as notificações e, acima de tudo, não sai desse vídeo até o fim. Porque o que você vai aprender hoje pode virar a chave da sua vida. O silêncio como ferramenta, não como muleta. Tem gente que acha que calar sempre é sinal de sabedoria. Mas vamos ser francos, nem todo silêncio é ouro. Às vezes, é só medo disfarçado de prudência. Maquiavel jamais diria que o silêncio é por si só uma virtude. Ele não via o calar como um fim, mas como uma ferramenta, algo que deve servir a um propósito dentro do jogo do poder. Domínio de si exige mais do que apenas segurar a língua. Exige consciência. E consciência exige escolha. Quando você cala, está escolhendo ou está se escondendo. A linha é fina, quase invisível, e é aí que mora o perigo. O silêncio só tem poder quando é deliberado, não quando é automático. Pensa na diferença entre um cirurgião e um açougueiro. Os dois cortam, mas só um sabe exatamente onde, como e por quê. Com o silêncio é a mesma coisa. Ele precisa ser cirúrgico. Usado com precisão, pode paralisar um inimigo, desmontar uma crítica, criar tensão, gerar respeito. Mas usado como fuga, só cava o próprio buraco. No ambiente profissional, por exemplo, tem gente que se cala em reuniões achando que está sendo estratégico, quando na verdade está sendo esquecido. Em relações pessoais, o silêncio pode parecer maturidade, mas esconde uma falta de coragem em resolver o que precisa ser resolvido. E adivinha? O tempo cobra. Maquiavel entendia que quem domina o silêncio domina a percepção. E quem domina a percepção tem nas mãos o controle da narrativa. Mas isso não se conquista pela omissão, se conquista pela intenção. O silêncio verdadeiro é ativo. Ele observa, calcula, espera e age. Ele não se esconde, ele escolhe. Se você está numa situação em que precisa se afirmar, fazer valer seu espaço, conquistar autoridade, o silêncio só vai funcionar se for parte de uma estratégia maior. Do contrário, você será apenas mais um rosto apagado no fundo da sala. E quem não aparece, não influencia. E quem não influencia, não lidera. Tem uma frase que diz: quem cala, consente. Mas o verdadeiro estrategista modifica essa regra. Ele cala para questionar, para analisar, para preparar o ataque, não para concordar. O silêncio que Maquiavel usaria é aquele que paralisa o oponente e prepara o terreno para o golpe certo. Simples assim. Então, da próxima vez que
você pensar em se calar, pergunte: estou me posicionando em silêncio ou me anulando por medo? Essa é a pergunta que separa líderes de espectadores. Porque no campo da influência, até o silêncio precisa saber onde pisa. E é exatamente sobre isso que o próximo ponto vai tratar. Quando o silêncio não é sabedoria, é covardia fantasiada de inteligência. E é aí que mora um dos maiores enganos do autodomínio: a covardia disfarçada de sabedoria. É fácil disfarçar o medo com uma pose de autocontrole. Difícil é admitir que, muitas vezes, o silêncio não é nobre, é fuga. Tem gente que se cala para não desagradar, para não causar atrito, para manter a paz. Mas cá entre nós, essa paz vem à custa de quê? De respeito, de poder, de si mesmo. Maquiavel não via virtude na passividade. Um príncipe que recua o tempo todo perde o trono sem perceber. E o que começa como silêncio, maduro vira aos poucos um hábito covarde. A pessoa deixa de dizer o que pensa, de se posicionar, de traçar limites. E o mundo percebe, e o mundo pisa. Pensa num cenário comum. Alguém te interrompe, te desrespeita, te diminui. E você apenas sorri e finge que não viu. Diz para si, mesmo que está sendo inteligente, mas por dentro está se corroendo. Isso não é autodomínio, isso é submissão travestida de estratégia. E não há sabedoria onde há perda de si. Dominar-se não é se calar diante do que te fere, é saber como e quando reagir. E às vezes o silêncio dói mais que a palavra, porque o silêncio pode ser a prisão da sua voz, da sua essência, da sua coragem. Quando você cala por medo, você autoriza o abuso. E isso Maquiavel chamaria de fraqueza. Covardia não constrói autoridade, não inspira liderança, não gera influência. A pessoa que se cala o tempo todo se torna previsível, descartável, esquecível. E no jogo do poder, isso é fatal. Ninguém segue quem não impõe presença. Ninguém respeita quem nunca reage. Quer um exemplo prático? Em uma discussão injusta no trabalho, em vez de silenciar e remoer, treine o uso da resposta breve e firme. Diga: prefiro não ser interrompido enquanto exponho meu ponto. Simples, direto, sem agressividade. Isso é autodomínio com presença. Isso é poder. A inteligência emocional entra justamente aí. Reconhecer que não é preciso gritar para ser ouvido. Mas também entender que silenciar não deve ser o padrão. É um recurso, não um refúgio. Quem usa o silêncio para fugir do confronto não está evoluindo, está regredindo. E cuidado com os elogios fáceis. Nossa, como... Você é calmo, dizem. Mas será que é calma ou paralisia? O elogio da calma, muitas vezes, é o disfarce social para a ausência de presença. Você precisa distinguir o que é serenidade e o que é apagamento. E esse apagamento silencioso, quando repetido, não só destrói a autoconfiança, como também corrói o respeito que os outros têm por você. E esse é o ponto exato onde o silêncio começa a destruir tudo que ele deveria proteger, inclusive sua reputação. E isso nos leva ao próximo ponto. A omissão que destrói o respeito. Há um preço caro demais em se calar quando se deveria falar. O respeito, por mais sólido que pareça, desmorona diante da omissão contínua. Quando você vê uma injustiça e vira o rosto, não está sendo neutro, está sendo cúmplice. Maquiavel sabia que quem não confronta o abuso, o legitima. E o abusador, meu amigo, agradece em silêncio. Nos relacionamentos pessoais, a pessoa que engole tudo para evitar briga está, na prática, destruindo a própria autoridade. O parceiro que grita, manipula ou desrespeita entende rapidamente que não haverá consequências. E assim, o ciclo se fortalece. Não por causa do grito, mas por causa do silêncio. Em ambientes profissionais, a omissão é ainda mais fatal. Quando você não aponta um erro grave,
quando não se posiciona diante de uma injustiça com um colega, quando aceita calado uma sobrecarga. O sistema entende, você aguenta. E quem aguenta tudo, acaba recebendo tudo, inclusive o que não merece. O silêncio que deveria ser estratégia vira fraqueza visível. E no jogo do poder, essa fraqueza é cheirada à distância, como sangue na água para tubarões. Maquiavel alertava que o governante precisa parecer forte, mesmo que por dentro esteja em dúvida. Porque a percepção constrói a influência. Respeito se conquista com atitudes, e atitude, muitas vezes, exige palavra. A pessoa que nunca se opõe, que nunca se impõe, que nunca diz, isso não está certo, está aos poucos cavando a cova da própria relevância. E o mais cruel, ninguém vai avisar. O silêncio externo se alimenta do silêncio interno. Você quer ser respeitado? Então treine a arte de se posicionar sem agressividade. Em vez de calar, diga, essa abordagem me parece injusta. Podemos rever isso juntos? Simples, firme, maduro. Isso não apenas preserva o seu valor, eleva o seu status como alguém confiável e consciente. Maquiavel não era ingênuo. Ele sabia que, muitas vezes, o silêncio era uma armadilha, não para o outro, mas para si mesmo. Porque ao calar diante da injustiça, você também se torna injusto, com você, com os outros, com o ambiente ao redor. O silêncio, nesse caso, é um veneno social, e o que é pior, quem se omite hoje não será ouvido amanhã, porque a omissão mina a credibilidade, e credibilidade é o cimento do respeito. Se você quiser dominar a arte de influenciar, precisa estar disposto a dizer o que precisa ser dito, mesmo que a voz trema, mesmo que o ambiente pese. Mas acredite, há momentos em que falar é o ato mais nobre, mais corajoso, mais estratégico que você pode ter. E é exatamente isso que vamos entender no próximo ponto, onde o silêncio dá lugar à ação verbal e a palavra vira arma no jogo da liderança. Quando falar é o ato mais estratégico. Silêncio sem ação, muitas vezes, é só paralisia elegante. Maquiavel entendia que o poder está também no impacto da palavra certa, no momento certo. Falar pode ser uma arma poderosa, desde que seja carregada com intenção. Não é sobre falar mais, é sobre falar melhor. E isso muda o jogo. Tem momentos em que o silêncio não impressiona, apenas confunde. Quando há caos, dúvida ou injustiça, uma voz firme pode ser o farol. A palavra bem colocada impõe direção. E se você quer liderar, influenciar, conquistar respeito, precisa dominar essa habilidade. A voz tem peso e quem sabe usá-la impõe presença. Veja um exemplo prático. Em uma reunião decisiva, todos se calam diante de uma ideia ruim. Você com calma diz, posso trazer uma alternativa que talvez funcione melhor para todos? É um ato simples, mas estratégico. Você quebra o silêncio, lidera o momento e, sem gritar, mostra sabedoria e iniciativa. Autodomínio não é só saber calar. É saber falar com precisão, sem perder o equilíbrio. A fala estratégica carrega autoridade e não precisa ser agressiva. Pode ser suave, mas cortante, como um bisturi nas mãos de um cirurgião. Não causa escândalo, mas deixa marcas que ninguém ignora. Maquiavel não pregava o silêncio como regra absoluta. Ele valorizava a ação eficaz. E às vezes, a ação mais eficaz é a palavra. É o não dito na hora certa. É o basta que muda uma dinâmica tóxica. É o eu discordo que recupera o respeito perdido. Isso é arte. Isso é poder. Muita gente confunde silêncio com maturidade, mas esquece que maturidade também é se posicionar. A palavra firme é um traço de liderança, e quem lidera não pode viver refém do medo de desagradar. Falar é expor-se, sim,
mas é também afirmar sua existência. E quem não afirma, desaparece. No jogo do poder, falar na hora certa é uma jogada de mestre. Em política, negócios ou relações, é aquele comentário que muda o rumo da conversa. Aquela frase que desmonta o adversário. Aquele discurso que vira a maré. Silêncio absoluto pode ser tático, mas palavra estratégica é definitiva. Quer treinar isso? Comece com pequenas situações do dia a dia. Corrija gentilmente quando algo estiver errado. Dê sugestões construtivas em grupo. Assuma uma posição clara quando todos estiverem em cima do muro. Isso te ensina a calibrar a fala e a construir autoridade com equilíbrio. E assim, a fala se torna mais do que som, se torna sinal de poder. Mas cuidado, nos relacionamentos íntimos há um tipo de silêncio ainda mais traiçoeiro. Um silêncio que parece estratégico, mas na verdade é um caminho lento para a anulação. E é isso que vem agora. Silêncio em relacionamentos. A armadilha da anulação. Relacionamentos são o campo onde o silêncio mais engana. Às vezes, ele parece paz, mas é rendição. Parece maturidade, mas é medo. Maquiavel alertaria: qualquer relação onde uma parte se anula em nome da harmonia está fadada ao desequilíbrio de poder. E onde há desequilíbrio, há manipulação. Muitas pessoas acreditam que calar para evitar conflito é sabedoria. Mas na prática, isso vira um ciclo, onde o outro aprende que pode tudo, enquanto você se diminui em silêncio. E sabe o que é pior? A cada vez que você engole algo que te machuca, perde um pedaço do seu domínio de si. Tem casal que não briga há anos e acha isso bonito, mas por dentro tem mágoa acumulada, frustração enterrada, identidade dissolvida. Silêncio demais pode ser um indicativo claro. Alguém está suportando mais do que deveria. E isso não é amor, é submissão. E Maquiavel chamaria isso de fraqueza emocional crônica. Sabe quando você quer falar, mas pensa, não vale a pena? Pois é, talvez valha. Talvez seja ali, naquela conversa difícil, que você recupere sua presença, que você restabeleça seus limites, que você diga, eu também importo. Porque se o outro só ouve a própria voz, o silêncio vira invisibilidade. Autodomínio também é se fazer ouvir com respeito. Não é gritar, não é dramatizar, é comunicar. Relacionamentos fortes não se constroem em cima de silêncios acumulados, mas de diálogos reais. Quem cala demais está apenas adiando a implosão. E a implosão, quando vem, não escolhe hora. Quer um exemplo direto? Ao perceber que está constantemente engolindo opiniões ou necessidades, sente-se com a pessoa e diga: sinto que tenho me calado demais, e isso está me fazendo mal. Essa frase simples, mas honesta, já é um resgate de identidade. Já é o início de um novo jogo. O silêncio como tática funciona quando há equilíbrio de forças. Quando ambos jogam com inteligência emocional, há espaço para pausas, reflexões, silêncios construtivos. Mas quando um fala tudo e o outro engole tudo, há abuso sendo autorizado. E isso destrói qualquer chance de crescimento. Maquiavel diria: se você está perdendo poder, está sendo manipulado. Isso vale dentro de casa, no namoro, no casamento, entre amigos. Relacionamentos saudáveis exigem presença, e presença exige voz. E a sua voz não pode ser negociada, abafada ou suprimida em nome da paz. E esse mesmo princípio se estende para outro campo crucial: o ambiente profissional, onde o silêncio pode custar não só o respeito, mas também o prestígio, a imagem e as oportunidades. E é sobre isso que vamos falar agora. A falta de voz custa caro no jogo profissional. No ambiente profissional, o silêncio não é neutro, é lido como sinal. Sinal de insegurança, de submissão ou de ausência de liderança.
Maquiavel era claro. A construção de poder começa na percepção. E a percepção é moldada, em boa parte, pela forma como você se posiciona. Ficar calado o tempo todo é abrir mão de protagonismo. Tem gente que trabalha duro, entrega resultado, mas nunca é lembrada. Por quê? Porque não fala, porque não se impõe, porque aceita. E nesse mundo, quem aceita tudo recebe migalhas. O prestígio no trabalho não é só fruto do desempenho, é sobretudo da presença estratégica. E presença exige voz. Quantas vezes você viu alguém ser promovido não por ser o melhor, mas por saber se comunicar? Isso não é injustiça, é jogo. E no jogo do poder, Maquiavel diria: quem não sabe aparecer, desaparece. E desaparecer no mundo corporativo é a primeira etapa da demissão silenciosa. Aquela que te apaga sem te mandar embora. Exemplo prático: uma ideia sua foi usada por outra pessoa na reunião. O que você faz? Finge que não viu? Cala para não causar? Errado. A postura certa é: fico feliz que minha sugestão esteja ganhando força. Inclusive mencionei isso na reunião passada. Você reafirma sua autoria sem conflito, mas com domínio de si. O silêncio no trabalho, quando usado com sabedoria, pode gerar expectativa, aumentar o impacto de uma fala ou demonstrar controle emocional. Mas o silêncio constante, repetitivo e submisso vira invisibilidade profissional. E invisibilidade não promove ninguém, só esconde talentos. Liderança não é gritar, mas também não é sumir. A autoridade nasce da capacidade de se expressar com clareza, de defender ideias, de impor limites com educação. O profissional estratégico é aquele que sabe quando calar, sim, mas também sabe quando levantar a mão e dizer: aqui estou. Maquiavel valorizava o poder simbólico, e no mundo moderno, sua fala é seu símbolo, é a sua marca, é o que te distingue da multidão. Se você não a utiliza, alguém vai ocupar esse espaço. E acredite, vão tomar decisões por você, vão te limitar, vão te contornar, vão te excluir com um sorriso no rosto. E mais, o silêncio também mina a confiança dos seus superiores. Eles pensam: se ele nunca fala, será que está envolvido? Será que tem ideias? Será que se importa? E aos poucos, a sua imagem vai sendo empurrada para os bastidores, até que não sobre mais palco. E essa omissão silenciosa, quando se torna hábito, te transforma num observador do próprio fracasso. E essa é a linha que separa a observação estratégica da evasão covarde. E é isso que vamos explorar agora. A diferença entre observação e evasão. Existe um abismo entre observar e fugir. O problema é que, à primeira vista, os dois parecem iguais. A pessoa está quieta, atenta, recolhida. Mas Maquiavel sabia que o silêncio do estrategista é ativo, é preparação. Já o silêncio do covarde é fuga, é medo travestido de prudência. E quem confunde esses dois perde o jogo. Observar é estar presente, calculando, absorvendo, aguardando o melhor momento para agir. Evasão é estar ausente, evitando, desejando que o problema desapareça sozinho. Um príncipe, segundo Maquiavel, jamais pode se esconder. Ele pode e deve esperar, mas jamais fugir da arena. Quantas vezes você já disse: prefiro não me envolver? Pois é, às vezes isso é sabedoria, mas em muitos casos é uma forma elegante de fugir da responsabilidade. O silêncio que evita decisões, que adia posicionamentos, que paralisa reações, é um silêncio que enfraquece, internamente e externamente. No campo dos negócios, por exemplo, o observador é aquele que analisa o mercado em silêncio, mas age quando todos estão distraídos. Já o evasivo é aquele que espera tanto que perde o timing e o lucro. O silêncio de um constrói estratégia, o do outro apenas acumula frustração.
O domínio de si passa por reconhecer essa fronteira. Um líder não pode ser confundido com um ausente. O silêncio só vale quando ele carrega intenção, quando ele é regido pela consciência. Senão, vira desculpa, vira zona de conforto, vira uma falsa ideia de sabedoria tranquila, quando, na verdade, é inércia. Quer um exemplo claro? Imagine um amigo enfrentando um problema grave e você se cala por não saber o que dizer. Parece sensato, mas nesse caso, talvez o mais estratégico fosse perguntar: quer conversar sobre isso? Um gesto simples, mas ativo. Você não foge, você observa e age com sutileza. Maquiavel nos lembra que o poder se sustenta na imagem. E quem vive calado parece alheio, parece desinteressado, parece desconectado. Isso não é observar, isso é se apagar. E quem se apaga demais perde espaço e eventualmente perde relevância. A diferença está na postura. O observador estratégico está com os olhos abertos, analisando, esperando o momento certo para entrar em cena. O evasivo está de olhos fechados, torcendo para não ser chamado. E essa diferença, no fim, decide quem comanda e quem é comandado. E essa evasão constante, quando repetida em silêncio, acumula um peso, um fardo emocional silencioso. Um ressentimento que cresce por dentro, corroendo a força do indivíduo. E é sobre esse peso oculto que precisamos falar agora. O peso do silêncio mal escolhido. Silêncio, quando mal aplicado, não traz leveza, traz peso. Um peso que se acumula devagar, quase imperceptível, mas que um dia explode em forma de angústia, frustração ou crise. Maquiavel diria que o líder que reprime sua verdade por medo cava um buraco dentro de si. E nesse buraco, o poder escorre. Silenciar diante da dor, da injustiça ou do incômodo por tempo demais é como apertar um botão de autossabotagem. A pessoa acredita que está sendo forte por aguentar, por suportar, mas na verdade está enfraquecendo sua própria estrutura interna. O silêncio, nesse caso, vira uma armadura que enferruja por dentro. Já viu alguém que parece tranquilo, mas vive tenso? Que finge estar bem, mas o olhar entrega cansaço? Muitas vezes é o resultado de anos de silêncio engolido. Palavras não ditas, limites não impostos, sentimentos enterrados. E tudo isso pesa. Pesa no corpo, na alma e nas relações. É um fardo disfarçado de equilíbrio. No trabalho, isso se manifesta em profissionais que nunca reclamam, mas também nunca sorriem. Em líderes que não explodem, mas vivem exaustos. Em pessoas que estão ali, mas não estão mais presentes. O silêncio os engoliu. E Maquiavel jamais recomendaria um silêncio que apaga a chama da liderança. Quer um caminho prático? Comece identificando os silêncios que estão doendo. Escreva o que gostaria de ter dito, treine em voz alta, compartilhe com alguém de confiança. Não precisa sair falando tudo para todo mundo, mas precisa, pelo menos, admitir para si que esse silêncio está te cobrando um preço alto demais. A inteligência emocional não é sobre se calar o tempo todo, é sobre entender o que se sente e agir de forma estratégica com isso. Se o que te cala é medo, insegurança ou sentimento de inferioridade, então esse silêncio está envenenando a sua autoridade, e veneno lento é o mais perigoso. Maquiavel valorizava a força interna, mas essa força não nasce do silêncio constante, nasce do equilíbrio, do saber calar, sim, mas também do saber se posicionar. Do saber ser firme sem ser bruto, do saber ser presente sem ser barulhento. É esse o verdadeiro domínio de si. E cuidado, esse peso emocional não some sozinho. Se você não dá voz a ele, ele encontra outra forma de se manifestar. Em doenças, em explosões repentinas, em afastamentos silenciosos. O silêncio, nesse caso, se transforma numa prisão emocional invisível. E uma prisão não é lugar para um estrategista. E se você sente que está preso nesse tipo de silêncio,
Talvez seja a hora de se perguntar: até quando vai aguentar? Calado? Porque quando o silêncio se torna uma cela, o único ato de poder possível é a rebeldia verbal. E é exatamente sobre isso que vamos tratar agora. Quando o silêncio se torna uma prisão, nem todo silêncio é escolha. Às vezes, ele é exigência. É o preço cobrado para continuar pertencendo a um lugar que já não te comporta. E é aí que o silêncio vira prisão. Maquiavel nos ensinava que um líder deve se adaptar ao contexto, mas jamais ao custo da própria essência. E perder a essência é perder o poder. Quando você precisa calar sua opinião, seu estilo, sua verdade, só para ser aceito, você não está em paz. Está em cativeiro. E cativeiro emocional é uma das formas mais disfarçadas de manipulação. Sutil, silenciosa, cruel. Você se molda tanto ao ambiente que começa a esquecer quem era antes de entrar ali. Pensa bem. Quantas vezes você se calou não porque quis, mas porque sabia que, se falasse, seria excluído, criticado, desmerecido? Esse tipo de silêncio é tóxico. Ele não protege, adoece, ele não fortalece, fragiliza, ele não preserva relacionamentos, alimenta dinâmicas de controle. Maquiavel diria que quem vive assim já está derrotado, porque o silêncio constante, quando imposto, mata a identidade. E sem identidade, não há influência, não há presença, não há liderança. É como uma vela acesa dentro de um copo virado. A chama ainda existe, mas está morrendo por falta de oxigênio. Se você precisa fingir que não sente, que não pensa, que não vê, só para manter um lugar à mesa, então talvez esse lugar nunca tenha sido seu de verdade. E talvez o verdadeiro ato de poder seja levantar e ir embora, porque mais vale o desconforto da autenticidade do que o conforto da prisão silenciosa. Quer um sinal prático? Perceba se você volta para casa esgotado não pelo trabalho, mas por ter que atuar o dia inteiro. Isso é o corpo te dizendo: eu estou me anulando. E onde há anulação, não há domínio de si, há dominação externa. E você nasceu para liderar, não para ser controlado. Rebeldia verbal, nesse contexto, não é falta de educação, é sobrevivência emocional. É o ato de dizer: eu existo, eu penso, eu discordo. É quando você recupera a sua presença e mostra que a sua voz não está à venda. Maquiavel aprovaria essa coragem, porque poder sem voz é só aparência. E mais, viver se podando, se editando, se apagando, não é maturidade, é medo crônico de ser rejeitado. Só que quem se rejeita primeiro para não ser rejeitado pelos outros, já perdeu. Já entregou o trono antes mesmo da disputa começar. E quando você entende isso, começa a ver o silêncio com outros olhos. Nem toda fala é poder, mas também nem todo calar é domínio. O verdadeiro domínio de si não está no silêncio constante. Está na sabedoria de saber quando calar e, principalmente, quando falar. E é esse o ápice do poder, o ponto final da nossa jornada. O verdadeiro domínio de si, saber quando calar e quando falar. Dominar a si mesmo não é virar um monge em silêncio eterno, nem um falastrão que fala por impulso. É entender o momento. Maquiavel chamava isso de virtude. A capacidade de agir com inteligência dentro das circunstâncias. E nessa arte, tanto o silêncio quanto a palavra são ferramentas, mas só funcionam nas mãos de quem sabe usá-las. É como carregar uma espada e um escudo. Às vezes você recua e observa. Outras, você ataca com precisão. O problema é que a maioria vive só com o escudo, ou só com a espada. Se cala demais ou fala demais. E em ambos os extremos, perde força. O poder está no equilíbrio, na frieza da escolha. Autodomínio é dizer: não vou reagir agora. E também é dizer: isso precisa ser dito. É discernir entre calar por estratégia ou calar por medo, falar por coragem ou por carência.
Um líder, segundo Maquiavel, nunca deve se deixar levar pelas emoções, mas isso não significa sufocá-las, e sim colocá-las a serviço da estratégia. Quer um exemplo prático? Você está numa discussão intensa. A emoção quer gritar, o ego quer vencer. Mas o estrategista respira, analisa e diz: vamos continuar isso depois, quando estivermos mais calmos. Isso é domínio de si. Você não perdeu a batalha, você escolheu o momento de vencê-la. E do outro lado, também há a fala necessária. Quando todos evitam um tema espinhoso, mas você, com firmeza e respeito, traz a verdade à tona. Não para causar conflito, mas para restaurar a ordem. Isso é poder silencioso, que se transforma em influência real, não porque fala mais alto, mas porque fala com propósito. Dominar a fala e o silêncio é, na verdade, dominar a si mesmo. É entender seus impulsos, suas inseguranças, sua raiva, seu orgulho, e não deixar que nada disso tome as rédeas da sua voz. Quando você escolhe cada palavra com consciência, você conquista algo raro: respeito sem esforço. Maquiavel não pregava um líder perfeito, mas um líder eficaz. E eficácia exige adaptabilidade. O mundo muda, as situações mudam, e a sua forma de se comunicar precisa acompanhar. Hoje o silêncio pode te proteger. Amanhã, a palavra pode te libertar. Saber quando usar cada um é o verdadeiro jogo. O grande erro é achar que o silêncio é sempre nobre e que falar é sempre imprudente. Isso é visão infantil do poder. O adulto, o estrategista, o consciente, sabe que tudo é ferramenta, que tudo depende do tabuleiro e que, no fim das contas, quem decide a jogada é quem está em domínio de si. E agora que tudo isso está diante de você, talvez esteja pronto para revisitar o seu próprio silêncio. Porque o que vem a seguir vai te mostrar até onde essa escolha silenciosa pode estar te limitando e como transformar isso em uma nova forma de liderança. Agora que você entendeu os limites do silêncio estratégico, me diz, quantas vezes você se calou quando devia ter se posicionado? Quantas oportunidades deixou passar, quantos abusos aceitou, quantos limites deixou que ultrapassassem, tudo em nome de uma falsa paz. A pergunta que fica é: o seu silêncio está te fortalecendo ou te sabotando? Porque quem cala demais, desaparece. E no mundo real, quem desaparece, não influencia, não lidera, não vence. A partir de hoje, você vai observar seu silêncio com outros olhos. Vai perceber quando ele serve à sua estratégia e quando ele serve à estratégia dos outros. Vai entender que calar é escolha, não obrigação. E que falar, quando feito com consciência, pode ser o seu ato mais poderoso. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardar para si ou vai agir diferente a partir de agora? Me conta nos comentários como o silêncio já te impactou e o que você vai mudar. Sua experiência pode abrir os olhos de outra pessoa. E claro, se esse vídeo te fez pensar, se ele te cutucou de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde os próximos conteúdos. A gente tá só começando. E se você quer mergulhar ainda mais fundo na arte de influenciar com presença e silêncio, clica agora e assiste ao vídeo complementar. Domine a arte do silêncio estratégico. Ele vai te mostrar como calar pode ser tão poderoso quanto falar, quando usado do jeito certo.